Olá, pessoal! A aula de hoje está com palavras muito interessantes. E o motivo dessas palavras serem tão interessantes é porque elas têm mais de um sentido e que a gente consegue aplicar em muitas situações diferentes. Então a gente vai falar hoje na aula 95 do projeto do Zero ao Mil a palavra real, não é real. Em inglês a gente vai falar real. A segunda é science, e eu vou explicar o porquê você deve tomar cuidado com essa palavra, porque muitas pessoas confundem com uma palavrinha bem similar que eu vou colocar aqui para vocês. E a terceira é a palavra trade. Não vamos falar trade, a gente vai falar trade, que também possui dois significados. Então a gente vai dar início à nossa aula 95 do projeto do Zero ao Mil. O projeto do Zero ao Mil é um projeto que quer trazer para você aí em casa as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. E quando você aprende as 1000 palavras mais utilizadas do inglês, fica muito simples para você aprender, entender músicas. Fica simples para você aprender a interpretar textos. Fica simples para você conseguir conversar com um estrangeiro e assistir seu filme, seu seriado favorito em inglês. Então as chances são muito maiores. Vamos lá para a nossa tela modo aula, então, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu na aula 94 antes. Na aula 94 teve algumas palavras bem interessantes, que era a palavra including, que a gente utiliza como incluindo, list, que tinha mais de um significado, listar ou lista, e mind, que essa daqui foi o foco da aula, então, onde a gente explicou os dois sentidos, como que você pode aplicar o mind, que é, além de mente, um sentido de se importar. Então, essa daqui foi a aula 94, e se você tem alguma dúvida quanto a essa aula, eu aconselho você que você acesse então essa aula e reveja todos os conceitos. Caso você tenha alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de ajudar você. Legal, então vamos para a aula 95. O que a gente vai ver na aula 95? A gente vai ver a palavra real. A gente vai ver a palavra science. Quase que eu cometi o erro também, porque eu estou com essa segunda palavra na cabeça que eu vou explicar para vocês o porquê ocorre esse erro. Então, real, science e trade. Vamos começar com a primeira, então, real, que é real. E no que a gente pode aplicar em dois sentidos o real? Eu vou colocar aqui, então, nas nossas frases. Deixa eu pensar aqui. Aquela situação não pode ser real. Aquela situação não pode ser real. Então, nessa situação aqui, a gente está falando de algo que existe ou não. Aquela situação não pode ser real. O filme foi baseado em fatos reais. Olha só, coloquei então no primeiro, real. Vou colocar até mudar aqui. Aquela história é real. Então a história é real. O filme foi baseado em fatos reais. Eu posso utilizar os dois para a mesma palavra. E o último, o que é que poderia mudar o real? Qual a segunda situação? A gente poderia utilizar então a família real, certo? A família real não permite isso. Então aqui eu estou colocando a família real, certo? Então o que seria a família real, Lucas? Na Inglaterra, por exemplo, eles possuem a família real, que é a família do príncipe, do rei, da rainha, da princesa. Então
essa é a questão por exemplo, da Inglaterra. Mas vamos colocar mais um que a gente usa no dia a dia. O real brasileiro. O real brasileiro está desvalorizando. Não, o real brasileiro... deixa eu ver uma palavra que vocês utilizariam. Você aceita reais? Então, quando a gente fala você aceita reais, o que a gente está falando? Que a gente está perguntando se a pessoa aceita a moeda brasileira. Então, aqui a gente vai ver em outra situação a moeda brasileira. E a gente tem que adicionar uma palavrinha na frente para ficar mais fácil para se entender, a pessoa do outro lado entender que a gente está falando da moeda do Brasil, certo? Vamos lá então, começando. 4 frases aqui. Aquela história é real. That story. Então a gente vai falar para histórias que a gente está compartilhando de momentos, story. History, que é com H, então na frente, H-I, history, a gente vai utilizar apenas para a matéria do colégio. A história do Brasil, a história da Primeira Guerra Mundial, a história da grande... a história do Homem na Lua, a história da Grande Depressão. Então a gente utiliza o history. Deixa eu até escrever para vocês aqui. History. Esse aqui é o history. E aqui é o story, que é para quando a gente está compartilhando alguns fatos que não fazem parte da história toda de um país ou de uma matéria, certo? Então vamos lá. That story, aquela história. Is real, aquela história é real. Primeira, então, que a gente foi. O filme, então o filme é the movie. A gente vai chamar filme como movie. The movie was based, o filme foi baseado. The movie was based in real facts. O filme foi baseado em fatos reais. Real facts. Percebem que o real não muda tanto no singular, quando é uma coisa, uma história, ou várias coisas que são vários fatos, a gente sempre vai utilizar real em inglês. Então é bem simples aplicar a palavra real. Vamos lá então, seguindo. A família real. Então a família real a gente vai falar the real family. The real family. Na verdade aqui, a gente até utilizaria uma outra palavra, que a gente utilizaria royal family. Mas eu vou deixar aqui como real. Então, na verdade, para não confundir, eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre os dois que fica melhor. Então eu vou utilizar só essas aqui, história real, certo? Desculpe alterar a ideia no último momento. E, melhor, eu vou utilizar aqui então a família real. The real family. Hoje estou bem bipolar. The real family não permite isso. Família real é it. Então, does, a gente utiliza o does, not. Ou doesn't para negar. Doesn't allow, de permitir, that. Então, the real family doesn't allow that. Então, aqui a gente está falando a família de verdade, a família real. Pode ser os dois, certo? Num próximo momento, eu vou colocar como é que a gente utiliza do royal, ok? Que poderíamos colocar aqui, substituir o real por royal, mas não é o fato de hoje. O fato de hoje é a palavra real mesmo. Então, por isso que não vou me aprofundar. E o reais brasileiro, a gente vai utilizar o real também. Então, você aceita. Do you accept? Você aceita. Do you accept? Brazilian, que é brasileiro. Brazilian real. Você aceita reais brasileiros. Você aceita a moeda do Brasil. Então, a moeda brasileira, ela é chamada de Brazilian real. Brazilian real. Que nem a moeda americana, a gente fala dólar, mas é o dólar americano.
porque existem vários dólares por aí. Mas, enfim, então, pessoal, esta que é a ideia principal aqui que a gente vai, então, utilizar, que a gente vai falar. Vamos lá para a próxima palavra que eu quase me confundi, que é o science, que é ciência. Ciência. E por que eu quase me confundi? Eu vou colocar aqui uma frase. Desde, essa é a palavra que confundiria na tradução, ali na pronunciação, melhor falando. Desde 1992. 1992, a ciência, agora sim a gente vai aplicar. A ciência está evoluindo rapidamente. Coloquei uma frase que vai ficar um pouquinho complicado, mas a gente vai perceber aqui. Então, você gosta de ciências? Então, digamos que é a matéria do colégio, ciências. Então, eu posso utilizar para ciência de experimentos e ciências da matéria que a gente tem aqui nos colégios das crianças, então. E o por último, então, vou colocar novamente, desde que você começou a estudar ciências, você não fala mais com ele. Então, desde que começou a estudar ciências, não fala mais com ele. Talvez aconteceu uma briga, talvez aquela pessoa discrimina ciências, enfim, é só para a gente utilizar aqui, certo? Vamos lá, então, o desde 1992. Então, since, olha só como é parecido, since 1992. Lucas, como é que eu falo esse número? 19, certo? 2 números, a gente vai falar 19. 19. E a gente vai adicionar junto o 92. 92. Então, 92, certo? Percebem, então, 92, esse aqui. Então, como é que a gente fala 1992 em inglês para uma data? Since 1992, desde 1992. A ciência, science. Então, the science, eu vou colocar para ficar mais fácil. The science. Olha só a diferença, então, do primeiro para o segundo. A gente fala since e o outro science, só porque tem uma letrinha a mais ali praticamente, o C, que não tem. Na verdade, todas as letras aqui, elas pertencem na mesma palavra, só que elas têm um jogo de ordem diferente e uma quantidade diferente. Mas essa primeira a gente vai falar since, e esse segundo, a gente vai falar science. Since, science, ok? Since 19... Olha ali embaixo, então, o número 1992. Desde 1992, the science está evoluindo. Is evolving. Evolving de evoluindo. Evolving. Fastly. Então, since 1992, chega a dar até um trava-língua aqui, percebem, pessoal? Since 1992, science is evolving fastly. Então, esse LY transforma a palavra num mente, rapidamente. Você gosta de ciências? Do you like? Do you like science?
Do you like science? Você gosta de ciências? Percebem que eu não coloco S porque science é o nome da matéria em inglês, então. Você gosta de ciências? Do you like science? Desde, agora a gente utiliza de novo desde, since, desde que você começou a estudar ciências. Since you start, eu poderia colocar o that aqui para ficar mais fácil para vocês. O that, que significa o quê? É opcional. Opcional. Since that you started, no passado, ed. You started studying. Lucas, por que você colocou estudando o ing aqui? Ali em cima eu coloquei estudar. Porque quando tem dois verbos juntos, start e um próximo verbo. Então, start e mais qualquer outro verbo, começar a trabalhar, começar a estudar, começar a falar, o segundo verbo vai ter ing. É uma regra do inglês que a gente já falou em aulas passadas, mas não custa relembrar. Então, since that you started studying science, lembrem que essa palavra é science, não since. Since that you started studying science, eu vou trocar até aqui para ficar mais fácil, porque senão eu vou ter que explicar mais um conceito para você e vai ficar muito complicado tudo para apenas uma frase. Você não está falando com ele. Então, you are, você não está talking to him. Desde que você começou a estudar ciências, você não está falando com ele. Então fica mais fácil utilizar dessa forma. Eu falaria de uma forma diferente, mas vai ficar muito complicado neste momento. Por isso eu vou me manter no simples para vocês. E a palavra trade, então, since é desde e science é ciência, certo? Agora a gente tem a palavra trade, que também tem dois significados. Trade pode ser comércio, e a gente também pode utilizar como a palavra troca, de trocar algo, certo? Então eu vou colocar a primeira frase relacionada ao comércio, certo? Hoje existe ou hoje há uma guerra comercial. Uma guerra comercial. Hoje existe uma guerra comercial. Então a guerra comercial que a gente fala entre Estados Unidos e China, por exemplo. Você gostaria de trocar, agora eu vou colocar o trocar. Você gostaria de trocar isto? Então eu vou colocar este isto, porque pode ser qualquer coisa no caso, para deixar simples a frase. Vocês podem colocar trocar de carro, trocar o dinheiro por materiais de obra, trocar a janela. Então a gente vai utilizar o trade, que é uma questão de troca entre um e o outro, certo? Aquela troca não foi justa. Então essa troca, digamos que aconteceu uma troca, não foi justa. Vamos começar com o primeiro, comercial. Hoje existe. Sempre que a gente for falar de hoje existe, a gente vai utilizar there is. There is. Hoje existe. There is. Hoje, então, é o existe. There is a trade war. Trade war, guerra comercial. E o today eu coloco no fim. Então, Lucas, por que você colocou no fim? Geralmente no inglês, o hoje, amanhã, mês que vem, a gente coloca no fim da frase. Vocês poderiam colocar no início também. Today there is, mas vai ficar mais estranho. Eu prefiro colocar sempre no fim. Então, hoje existe. Existe é there is. There is existe. A trade war today. Existe uma guerra
comercial hoje. Você gostaria de trocar isso? Você gostaria? Would you like? Você gostaria? Would you like to trade that? Você gostaria de trocar isso? Would you like to trade that? E a última, aquela troca não foi justa. That, que é aquela também. Aqui em cima eu vou trocar por o that por it, certo? Para ficar mais fácil. It, que é ele ou ela para coisas. Então fica mais fácil. E a gente vai utilizar o that para aquela. That trade. Aquela troca. That trade não foi. Was not. Não foi, was not. E justo é fair. Fair que a gente utiliza para justo ou justa. Aquela troca não foi justa. Legal, pessoal. Então aqui a gente completou as nossas frases. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou repetir cada uma das frases para que você tenha a oportunidade aí do outro lado de repetir elas também e melhorar o seu inglês, a sua pronúncia, tá certo? Então vamos lá. Aquela troca não foi justa. That trade was not fair. Repete aí, depois que eu falo a palavra, você repete. That trade was not fair. That trade was not fair. That trade was not fair. Aquela troca não foi justa. Vamos para a próxima, então. Você gostaria de trocar isso? Would you like to trade it? Would you like to trade it? Would you like to trade it? Você gostaria de trocar isso? Então, a próxima palavra, a próxima frase aqui, pessoal. There is a trade war today. 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 Existe uma guerra comercial hoje, ou hoje existe uma guerra comercial. Com isso, a gente encerrou a palavra trade e a gente vai para a palavra science, ciências, certo? Então, aqui é uma frase bem longa e a gente vai trabalhar nela. Desde que você começou a estudar ciências, você não está falando com ele. Então, vamos lá. Since that you started studying science, you are talking to him. Então aqui eu percebi que eu esqueci do not na frase you are not talking to him. Vamos lá então, novamente. Since that you started studying science, you are not talking to him. Since you start studying science, you are not talking to him. Since you start studying science, you are not talking to him. Então essa foi a frase, desde que você começou a estudar ciências, você não está falando com ele. A próxima será, você gosta de ciências, a matéria do colégio, da faculdade. Então, do you like science? Do you like science? Do you like science? Então, você gosta de ciências? Aqui os números, então. 19,
que é 19. 19, 19. 92, que é 92. Vamos lá, então. Since 90, 92. Since 90, 92. The science is evolving fastly. Aqui eu poderia colocar também um fast rápido, certo? Mas vamos lá então. Since 1992, the science is evolving fastly. Since 1992, the science is evolving fastly. Então, desde 1992, a ciência está evoluindo rapidamente. Essa foi a palavra science que a gente viu então, que é ciência. E por último, a gente vai conversar sobre o real. O real, então, que é real. Você aceita reais? Lembrando que nessa situação a gente quer saber se aceita a moeda brasileira. Do you accept Brazilian real? 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 Você aceita reais ou reais brasileiros? A família real não permite isso. Então, the real family doesn't allow that. The real family doesn't allow that. The real family doesn't allow that. A família real não permite isto. Vamos para a próxima. O filme foi baseado em fatos reais. Então, the movie was based in real facts. 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 O filme foi baseado em fatos reais. E a última, então, frase do dia. Aquela história é real. Lembrando da diferença que story são para fatos que a gente vai compartilhar. Então, do nosso dia a dia, de algo que aconteceu há 2 semanas atrás. Mas matéria do colégio, a gente vai falar history. Matéria da faculdade, a gente vai falar history. Então, story e history. Oh, legal? Vamos lá, então. Aquela história é real. That story is real. That story is real. That story is real. Perfeito, alunos? Conseguiram pegar, então, todas essas situações? A gente, então, termina a aula por aqui com as palavras real, science e trade. Real, science e trade. Aconselho você, então, a criar algumas frases e colocar nos comentários para que você continue praticando, então, essas palavras. Se você gostou e se você acha que essa aula pode ajudar mais pessoas que também precisam aprender inglês, compartilhe com elas para que elas também comecem a crescer assim como vocês. Tá certo? Então, pessoal, um beijo, um abraço e até a próxima aula.